Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. O genérico deste programa parte da inspiração do pianista Mário Lajinha e de onde virão as ideias que depois serão livros. O que é hoje um escritor ou um leitor são os motes do livro Vale a Pena, de Inês Fonseca Santos, da coleção de retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nesta edição, recuperamos o debate da apresentação deste livro na Praça da Fundação, na Feira do Livro de Lisboa, uma conversa com a autora, os escritores Paulo José Miranda e Mário de Carvalho. A moderação é de João Paulo Gutrim. Nós estamos aqui para lançar este livro que se chama Vale a Pena, um conjunto de conversas com escritores da Inês Fonseca Santos, que além de jornalista é também autora de poesia e agora também de reportagem escrita. A Inês faz neste livro, este conjunto de conversas com escritores, andam à volta de lugares, desde logo o da liberdade intelectual, o do espaço físico, enfim, em que quarto, em que circunstância é que os escritores praticam este seu ofício, o lugar do aprendizado, que aprendizagem é que é preciso para se ser escritor, o lugar do dinheiro, que relação é que os escritores têm com o dinheiro, e um penúltimo capítulo com o mercado. Enfim, um pouco na sequência do dinheiro, mas bastante mais do que o dinheiro, como também, de algum modo, nós tentaremos aqui hoje, esta tarde, conversar. Chamamos para se acrescentar à conversa o Paulo José Miranda, que é escritor, e o Mário de Carvalho, que também é escritor. Creio que não é preciso perder muito tempo com a apresentação destes autores, e interessa é partirmos exatamente já para a conversa. Eu começava por uma pergunta que lançava aos três, começando pela Inês. O que é um escritor hoje? Este livro tem muitas... Os capítulos partem de perguntas e acabam com perguntas, porque na verdade não há respostas simples, nem objetivas, nem unívocas, quando o assunto é a literatura. Há pouco o Mário de Carvalho dizia-me que há aqui uma multidão de vozes e muitas delas contraditórias, precisamente porque quando nós tentamos perceber o que é um escritor e qual é hoje o seu papel, muitos têm a ideia de que um escritor deve ter em conta a presença do leitor, que deve ter em conta a lógica em que está integrado hoje em dia, que é uma lógica de mercado, e outros furtam-se a isso, ou seja, não lhes escrevem apenas e não lhes interessa todo esse esquema que está montado e que se tem vindo a montar à volta da literatura e que de certa forma lhe é alheio à literatura. Por isso eu acho que vou usar, eu estou sempre a fazer citações, devo ter aprendido com o Manuel António Pina, e eu lembro-me de uma vez o Eduardo Lourenço ter dito que um escritor é alguém que é fiel, ou se calhar foi o Jorge Luís Borges, mas então não ouvi-li, que um escritor é alguém que é fiel à sua própria imaginação, e acho que isso se mantém hoje, como se manteve em todos os tempos, sendo que hoje, depois de facto, se calhar temos que fazer mais opções do que antigamente se tinha que fazer, não é? Um escritor escrevia o seu livro e publicava-o, aliás, isto também com os escritores mais velhos, como o Mário de Carvalho, o Hélder Macedo, temos essa, aqui no livro eu tentei também revelar um modo como as coisas mudaram ao longo do tempo. O Mega Ferreira também já publica há muitos anos e também fala dessas alterações que houve, nomeadamente na parte da edição e não tanto na parte da escrita, mas então hoje o escritor tem que fazer opções, ou seja, tem que saber lidar muito bem com esta frase que também aparece citada no livro, que no final da nota prévia, em que a Duras diz: escrever também é não falar, é calar. E parece-me que hoje em dia é muito importante para um escritor ter isto bem presente, que escrever é também calar, e saber identificar esses momentos parece-me que é hoje fundamental. Mário, se calhar começava já por si, ou melhor, continuava consigo por causa exatamente desta sua idade. Ou seja, já o escritor, nestes últimos 30 anos, mudou ligeiramente o seu papel, diria, social, não? Eu não sei se mudou o papel social, mas talvez se tenha agravado o desinteresse em relação aos escritores, em relação à literatura. E, muito francamente, não tenho
grandes razões de agravo nem grandes razões de queixa. Tenho visto que a importância da voz pública do escritor, digamos, tem diminuído com o tempo e que, digamos, a comunicação social, isto é, que tem uma forte presença e uma forte influência na nossa sociedade, dedica cada vez menos espaço aos escritores, à literatura e os próprios jornais. Dá a impressão, por exemplo, de que jornais como o Público e o Expresso deem lá umas páginas a esses tipos, não é? E lá se preenchem aquelas 2 páginas, 3 páginas. E habitualmente copiando-se, e habitualmente indo buscar, quer dizer, o que se faz lá fora no mundo anglo-saxónico. A literatura portuguesa não interessa muito, não é? E até houve críticos literários que entraram no meio literário português sem terem a ideia de quem fosse o Carlos Oliveira, ou o Manuel Fonseca, não é? E, enfim, a nossa tradição literária contemporânea. Eu acho que, de uma maneira muito simples, que o escritor é toda aquela pessoa que escreve, que escreve e publica narrativa, ensaio e poesia. Seja qual for a qualidade do livro, não é? Não vamos entrar aqui em critérios de qualidade. Isso é a questão que colocou-se há muitos anos na Associação Portuguesa de Escritores, quando alguém dizia, não, um livro desse não presta para nada, portanto não deve. Não, toda a gente que escreve e publica um livro, penso eu, que tem, não o título, mas que merece a designação de escritor. Paulo. Eu publiquei o meu primeiro livro em 97 e depois em 98 publiquei 4 livros. E nessa altura era diferente, as coisas eram diferentes ainda. Eu julgo que há uma mudança, quando se muda para este novo século, há uma mudança a nível editorial e no próprio comportamento do escritor. Eu lembro-me no final da década de 90, embora o escritor pudesse ou não ter uma importância maior, um peso maior no sentido público, mas havia outra coisa, o escritor resguardava-se mais, que as editoras não lançavam os escritores para programas de televisão. Um escritor não aparecia usualmente num programa de televisão à tarde, o próprio editor não achava isso bom. Hoje em dia não, hoje em dia o escritor aparece em tudo o que puder aparecer. Isto não é bom nem mau, é apenas uma diferença que eu constato. As coisas mudaram muito neste aspecto. Agora, em relação à pergunta, o que é para mim um escritor? Hoje, para mim, a escrita é hoje como era antes. É algo que nos faça pensar, algo que nos faça crescer ou que faça aprender. E neste caso pode ser um livro de eletrotecnia. E livros que não me façam aprender e que não me façam pensar não me interessam. A mim não me interessam. Agora têm todo o direito de ser publicados e pelos vistos, têm um maior público do que os livros de eletrotecnia ou os livros de filosofia. Escrever não é um entretenimento. É algo que deve ser feito para, antes de mais, me fazer a mim mesmo que escrevo pensar, fazer a mim mesmo tentar descobrir coisas e depois tentar ajudar os outros a fazerem o mesmo. Também achas, aliás é uma ideia que perpassa um pouco todo o livro, tu também achas que o leitor está em vias de extinção? Eu lembro-me, não sei se para aí há uns 2 anos, no Le Monde havia uma caricatura exatamente na rentrée, setembro, outubro, um casal a olhar para pilhas e pilhas de livros na livraria e um dizia para o outro, já percebi porque é que há cada vez menos gente a ler, é porque estão todos a escrever. E também te parece que o leitor está em vias de extinção? Não sei, mas há uma frase neste livro do António Mega Ferreira, que curiosamente é a mesma que eu uso já há um tempo, em que ele fala de leitura criativa. Hoje há muitos cursos de escrita criativa e há poucos de leitura criativa, que era aquilo que era feito antigamente nas escolas, no fundo. Nós estudávamos e quando o professor era bom, nós tínhamos aulas de leitura criativa. E depois continuávamos na faculdade. E hoje parece que isso está a perder-se. Não de repetir aquilo que já nos disseram que devemos encontrar num livro, como o Essa de Queiroz é uma crítica aos costumes e à burguesia e tal, tudo isso. Não, encontrar o nosso Essa de Queiroz quando o lemos. E neste sentido é que eu acho que se calhar estamos a perder este olhar crítico sobre os livros. Mário, sei que é um tema seu também este, não é? De papel da escola no trabalho sobre a literatura.
Eu penso que também a forma como os escritores e os autores são apresentados no ensino pode ter contribuído fortemente para uma diminuição da capacidade crítica dos leitores. Isto é, para a redução daquela resposta que o autor espera do leitor. O livro faz pelo menos sempre dois. O leitor é também o autor do livro. Cada um de nós lê, por hipótese, o Dom Quixote, que já foi feito há vários séculos, mas lê-o de maneira completamente diferente. E também de maneira completamente diferente dos contemporâneos portanto, do Cervantes. Cada um de nós faz o seu livro. Pouco monta, às vezes, o autor vir dizer a minha intenção era esta, ou era aquela, ou eu queria este efeito, ou aquele. O que importa é aquilo que está no texto e a forma como o texto é apreendido. E se ele for apreendido de forma crítica, criativa, isso é que valoriza o texto, valoriza o autor e estabelece esta relação que é fundamental entre autor e leitor. Quando a literatura portuguesa se considera que a literatura não é essencial para o ensino do português aos jovens, isto além de ser puro charlatanismo, é puro charlatanismo, diminui de facto os aspectos críticos da recepção, a capacidade de apreciação. Nós podemos não compreender tudo o que está num texto de Fernão Lopes, cujo princípio eu conheço. A rainha estava em sua câmara, não é? E depois sei o que é que se passa a partir daí, que vai um página pela cidade a dizer mata o mestre. E toda a população se convulsiona. É mentira, era mentira. Mas toda a população se convulsiona e tal, e se agita, etc. Estas páginas ficaram marcadas. Eu não percebia grande parte das palavras que lá estavam. E assim como nós entramos, nos defrontamos com os Lusíadas, há muitas palavras que nos escapam ali. E quando lemos Aquilino Ribeiro, quando o Aquilino Ribeiro enumera, tem uma página inteira com pássaros, eu não percebo, não sei que pássaros são aqueles. Sei lá de pássaros, sei lá de plantas, sei lá de árvores, sei lá de muitas coisas, sei lá de alvenaria, não é? Também. Mas sei que aquele autor sabe, não é? E que eu posso ter confiança nele, e que aquela prosa é sólida, e ali eu reconheço uma prosa sólida. Mas isto para dizer também que não é necessário que os miúdos, que os jovens que tomam contato com a língua portuguesa e que aprendem a língua portuguesa e também que tomam contato com a literatura portuguesa, tenham que perceber tudo, e as palavras todas. O que importa é que daí a uns anos, não é, depois desse contacto e dessa confrontação, venham a ser os tais bons leitores. E de facto o livro faz sentido, o texto contém alguém de cada lado, um de um lado e outro do outro, cada qual a fazer o seu livro, cada qual o escritor a escrever o seu livro, não é, e o autor com isso a escrever o seu livro. A minha Lisboa não é seguramente a Lisboa do Eça de Queiroz. Há por aqui uma série de fantasmas neste livro e o Paulo até já trouxe um aqui para a conversa, que é a televisão. Sim. Como tu, num certo sentido, também trabalhas para o inimigo, diz-nos lá se a televisão... que lugar é que a televisão tem neste castigar da figura do escritor fechado na Torre de Marfim, sem contacto com... E a seguir vou ser despedida. Os meus serviços vão ser dispensados. Não, fizemos o 25 de Abril para que isso não acontecesse. Pois, está bem. Eu acho que a televisão não é propriamente um inimigo, se não infantilizar o espectador, não é? Se permitir que quem está a ouvir o escritor tem de facto acesso àquela voz, ou diretamente, por exemplo, numa entrevista nós podemos apanhar as pistas que o escritor nos tem a dar sobre um determinado livro, ou então através de um discurso que não tenta, que é hoje aquilo que muitas vezes é feito, não tenta simplificar o discurso do escritor, quer no livro, quer enquanto autor, nem tenta, portanto, não tenta desmontá-lo para que aquilo se torne acessível, porque os leitores, um leitor verdadeiro, não gosta de alguém que lhe faça a papa toda, não é? Que nós todos sabemos isso. Aliás, o Mário de Carvalho, no livro há várias páginas sobre isso, em que o Mário de Carvalho diz que gosta de encontrar um leitor que seja, como o Paulo disse, um leitor criativo, ou seja, que construa o livro com ele, com quem o escreveu. E por isso a televisão pode ter esse papel, pode dar pistas a quem está lá em casa a ver, que é também uma expressão que o Mário de Carvalho detesta, não é? Aqueles que estão lá em casa a ver, desse ponto de vista de que há uma tentativa de simplificação do discurso, mas a verdade é que nós podemos dar pistas e podemos até, no momento em que há centenas e centenas e centenas de livros à nossa disposição,
nós podemos, vendo um programa de divulgação cultural, ter acesso, e isto passa-se para a literatura, como se passa para o cinema, como se passa para a música e para muitas outras disciplinas artísticas, em que nós de repente damos conta de que aquele livro existe. Porque de outra forma, como andamos sempre muito acelerados nas nossas vidas e porque chegamos à FNAC ou à Bertrand, ou seja, onde for, e os livros que acabaram, os livros são considerados velhos ao fim de 15 dias e portanto saem dos escaparates e temos que andar especificamente à procura deles. A Patrícia Portela, aliás, fala disso, diz que muitas vezes nós não conseguimos encontrar o livro que queremos ler porque não temos capacidade já nem tempo para fazer esse trabalho de detetive, não é? E só os leitores que estão muito atentos e que têm muita disponibilidade é que conseguem encontrar isso. Portanto, a televisão pode fazer de facto serviço público e é um meio privilegiado para o fazer. E eu já trabalhei em vários programas de televisão que foram experiências muito gratificantes precisamente porque contrariaram o discurso que é mais comum. Por exemplo, diz que não deves falar de poesia na televisão porque a poesia não é lida, mas eu tive a experiência, por exemplo, num programa recente que tive agora na RTP3, que se chamava Os Livros, e tive a mesma experiência no Câmara Clara, que foi a de encontrar alguém que, olha, fui ler este livro de poesia porque tu o recomendaste, e eu não fazia sequer ideia de que eu gostava de poesia e agora não consigo parar de ler poesia. Sempre foi o principal objetivo dos programas e das pessoas, dos jornalistas com quem eu tenho tido o privilégio de trabalhar, que é o de não achar que o telespectador e o leitor são burros e que preferem ver uma coisa para passar o tempo, portanto preferem o entretenimento à arte. E a verdade é que, apesar de haver muita gente que prefere o entretenimento à arte, as pessoas que preferem a arte ao entretenimento também têm direito a ter os seus espaços na televisão, serem servidos por essa coisa que nós chamamos o tal serviço público e que existe em Portugal. Paulo, como é que tu lês a vida literária atual? Tu que foste o primeiro prémio José Saramago. Eu julgo que hoje não temos propriamente crítica literária nos jornais, não é? E nunca há cerca de autores que publicam pela primeira vez, porque a pessoa não sabe o que é que vai dizer, se é o primeiro livro daquele autor, não é? Então ninguém se arrisca a fazer, contrariamente ao que acontecia, por exemplo, na década de 90. Acho que nesse aspecto, como o Mário há pouco já dizia, o Expresso, o Público, tem ali umas paginazinhas que... Pronto, olha, vamos pôr aí qualquer coisa para não dizer que não fazemos. Eu lembro-me, quem é que não se lembra aqui do Mil Folhas, não é? Que era um jornal, vinha dentro do jornal só sobre arte, literatura, pensamento. Voltando à televisão, a Inês falou da televisão que ela faz, que é uma exceção. Mas isso não é televisão. Nós hoje, quando ligamos uma televisão, eu não tenho televisão, não vejo televisão, mas quando se liga, eu só vejo ou futebol ou falarem de futebol. Houve um tempo em que havia mais novelas. Hoje a novela é falar sobre futebol. Portanto, em relação à divulgação da literatura, estamos pela hora da morte. Eu acho que os prémios são importantes, porque nem que seja por um breve momento, dá visibilidade àquele livro. Também pode trazer uma ajuda económica ao escritor, embora ele não precise, não é? Porque já ganha, eles são pagos a peso de ouro, mas sempre dá uma ajuda. Portanto, eu acho os prémios importantes. Os festivais literários, não sei, tenho algumas dúvidas. Acho, por um lado, parece-me importante porque pode levar os escritores às pessoas, por outro lado, pode também ajudar mais à poeira do que propriamente a fazê-la assentar, não é? Porque a pessoa ir a uma festa literária onde se encontra com o autor, ouve o autor falar, pode dar a sensação de que já fez o seu papel, já leu. Por exemplo, eu acho a de Macau uma coisa absolutamente extraordinária, porque há 3 línguas ali em confronto e a serem traduzidas simultaneamente, a língua chinesa, a língua inglesa e a portuguesa. Talvez outros estejam mais de um lado do folclore do que propriamente da literatura. Mas à partida parece-me bem. Aliás, se não temos a televisão a divulgar a literatura, se não temos os jornais a fazê-lo, bom, pelo menos que os prémios deem alguma visibilidade a isso e os festivais também.
Mário, o que é esta coisa da vida literária, estas convenções dos prémios, é uma realidade com que está confortável ou nem por isso? Tem sido gratificante receber esses prémios, até por aqueles aspectos em que o Paulo falou, que são importantes. Enfim, fala-se nos livros, as pessoas são motivadas a ter alguma curiosidade por aquele livro. Quando o júri do prémio é um júri de prestígio, isso também é gratificante para o autor, não é? É um estímulo. Quanto aos outros aspectos, a minha posição é pessoalíssima e, portanto, eu não o recomendo a ninguém. Eu tenho que ver só comigo. Isto é, eu não gosto de me deslocar, por exemplo. Eu não gosto de ir a festivais e aborrece-me estar fora de Lisboa, aborrece-me fazer viagens e já estou um bocado farto de me ouvir também, não é? Já há muitos anos que eu falo e já não posso ouvir-me. Normalmente eu evito ir a essas coisas, a não ser naquelas situações que calculam que não se pode dizer que não. Mas acho bem que, enfim, que existam, que se promovam os autores também assim. Parece-me que pode estar, tudo tem o seu preço, não é? Tudo tem o seu preço, tudo tem os seus inconvenientes. Os festivais também podem levar que existam autores festivaleiros e digamos que se tome como mais importante aquilo que o autor diz, ou a forma como se exibe, ou a forma como está, do que propriamente aquilo que ele escreve, e pode ser também que eventualmente se considere que é um sucedâneo, a frequência dos festivais ou o circuito dos festivais, um sucedâneo para a leitura, não é? E as bolsas literárias, já agora, que é um detalhe neste contexto da vida? Eu sou absolutamente a favor. Acho muito bem que se retome e que nenhum autor possa dizer que não escreveu por falta de condições. Não escreveu porque não tinha condições económicas, porque não tinha disponibilidade para isso. Desapareceram as tertúlias, praticamente. Desapareceram os encontros de escritores. E até a forma de convivência que implicava muitas vezes a leitura em comum, ao cinema em comum, a discussão, a cervejaria, no final e tal, tudo isso desapareceu um pouco. De forma que praticamente os escritores em Portugal não se encontram. Bolsas de criação literária, és pró ou contra? Completamente a favor. Aliás, eu fui um dos que recebi a bolsa na primeira vez, e para terminar a trilogia, que tinha começado com Um Prego no Coração, depois com Natureza Morta, e por fim esse que eu recebi a bolsa que foi o Vício. E foi ótimo, isso ajudou-me imenso, e eu diria mais até que mudou a minha vida. Do ponto de vista do conteúdo, como está a poesia em Portugal hoje? Eu estive 15 anos fora de Portugal, regressei há 2 anos, e não segui muito o que se passava aqui. Então eu pude apreciar melhor, ou seja, estou mais disponível para entender, para ver as diferenças, do que alguém que viveu aqui continuamente. 2 coisas saltaram-me imediatamente à atenção, porque eu fiquei estupefacto. Há hoje muito mais editoras de poesia do que havia. E a maioria da poesia que é publicada, e da poesia boa que é publicada, é feita por mulheres, por jovens mulheres. Isto também é algo que na década de 90 não era assim. Deixou de haver um policiamento. Havia, nos finais da década de 90 e início deste século, alguém que escrevia continuamente nos jornais a dizer o que é que devia ser poesia. A poesia tem de ser isto. Quando alguém editava um livro que não era aquilo que essa pessoa achava que era poesia, levava porrada. E hoje não. As vozes são tão distintas. Há inúmeras vozes. Inês, eu também te fazia a mesma pergunta. A literatura portuguesa está a viver um momento extraordinário, parece-me, como o Paulo dizia. O Paulo falou só de poesia, mas... Sim, mas também me parece que no campo da ficção e mesmo do pensamento, que nós temos autores que merecem ser lidos e que deviam estar a ser lidos. De novo, autores que ainda que são jovens, como por exemplo o caso do Paulo também, cuja obra está a ser reeditada. Isso de facto só é possível pela forma como isto hoje está organizado, em que surgem novas editoras, e há editoras que não são assim tão pequenas. A Relógio d'Água não é uma editora assim tão pequena, mas que aposta em autores que nos inquietam, que nos interpelam, que nos fazem pensar nos grandes temas da literatura, que os reescrevem e que nos dão outras visões do mundo. Lá está, como há pouco o Mário de Carvalho dizia, a Lisboa do Mário de Carvalho não é a Lisboa do Essa de Queiroz, e por exemplo o Alexandre Andrade tem o mais recente romance dele, passa-se em Paris, e a Paris do Alexandre Andrade não é a Paris do Mário de Sá Carneiro. E eu acho que isso só pode acontecer porque, por um lado, apesar de haver os grandes grupos, surgem editoras
como a Abismo, inclusivamente, que vão resistindo e vão fazendo esse trabalho de não desistir dos autores e de quase, acumular dívidas em nome da literatura. Há aquela piada que está aqui contada e que nós costumamos repetir, é como é que se enriquece. Não é a versão oficial, mas... Pronto, mas é como é que se enriquece a publicar livros. Como é que se pode fazer uma pequena fortuna com livros? Como é que se pode fazer uma pequena fortuna com livros? Começando com uma grande. Começando com uma grande. Mas nós às vezes dizemos isso com números, não é? Como é que se pode fazer 5 milhões de euros a publicar livros, começando com 10 milhões de euros? Portanto, é sempre a perder. E, no entanto, existem essas pequenas editoras de poesia, de ficção, de narrativa, seja do que for. Hoje em dia há mais vozes femininas. Hoje há mais igualdade, não é? Se calhar antigamente as mulheres estavam de facto num papel, tinham papéis diferentes e não tinham um acesso que têm hoje à vida na sua totalidade. E, portanto, tudo isso muda e leva muitos anos a mudar, não é? Mesmo que haja liberdade e igualdade de oportunidades, a verdade é que isso é um processo longo que depois produz frutos tarde. Quanto à ficção, e era isso que eu estava a dizer, há muitos novos romancistas que estão a escrever de uma forma que a mim me parece não só revolucionar os conceitos tradicionais e aquilo que nós entendemos por romance, como estão também a amadurecer. E, por exemplo, eu li recentemente o mais recente livro do David Machado, e tem uma estrutura muito curiosa. Não é que estejamos a descobrir seja o que for de novo, não é? Porque isso já praticamente tudo foi inventado. Mas, por exemplo, o David Machado, o Afonso Cruz, a Patrícia Portela, o último romance do João Tordo também revela um João Tordo diferente daquele de há uns anos, para mim mais interessante, e acho que há uma maturidade nesta geração que tem agora 30 e muitos, 40 e poucos, que é notável. Mário, a mesma pergunta, como é que lê a literatura portuguesa atual? Um bocado desatualizadamente. Digamos que eu não tenho a preocupação de ir acompanhando aquilo que se vai publicando. Penso que há um conjunto de bons autores que prometem, digamos, ser uns autores bastante representativos nos próximos anos. E, digamos, é a partir dos anos 2000, 90, 2000, começaram a surgir novos valores e alguns, enfim, com algum impacto e que são bastante lidos, isso é bom. Eu gostava de lembrar outra forma de divulgação da literatura que não foi aqui referida, que é das redes sociais. O Facebook, podem achar que é um inimigo, mas eu, por exemplo, conheci o Paulo José Miranda através do Facebook. Divulga-se já o estilo do autor, divulga-se já as características da sua escrita e depois apela à leitura desse autor. E isso faz-se muito em relação à poesia. A poesia é mais partilhada hoje em dia no campo da literatura. Porquê? Porque é um texto curto. E os textos curtos são os mais divulgados. Porque ninguém no Facebook tem paciência de ler um texto enorme, até porque aquilo é mesmo de pôr likes e passar à frente, partilhar. De facto, eu acho que o Facebook pode ser um instrumento de divulgação muito bom, sem dúvida. Eu uso o Facebook muito mais para isso do que para outra coisa, realmente. O essencial do debate de lançamento do livro Vale a Pena, de Inês Fonseca Santos, da coleção de retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Está a ouvir o Da Capa à Contracapa, esta semana com André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre a ouvir no sábado de manhã, às 9h30 da manhã, a qualquer momento em rr.sap.pt. E para a semana, vamos saber mais sobre os exportadores portugueses.